Oi, gente! Eu resolvi gravar esse vídeo hoje e depois eu fiquei pensando que ele deveria ter sido o primeiro vídeo que eu postei nas minhas redes. Eu quero falar sobre a Bíblia, tirar algumas dúvidas em relação à Bíblia. Quem tem me acompanhado no meu perfil, no Insta, no Face, no canal que eu criei lá no YouTube, percebe que eu sempre, na verdade, eu sempre postei, né, versículos, passagens, mensagens bíblicas, porque isso faz parte da minha vida e eu sempre gostei de compartilhar com as pessoas. Mas ultimamente isso tem sido bem mais constante, eu tenho inclusive me policiado para postar todos os dias um devocional, né? Uma mensagem, algo que eu acredito que vai levar conforto, renovo, sabedoria para as pessoas que me seguem, os meus amigos, né? Na verdade, as pessoas que me acompanham são, em grande parte, são meus amigos, pessoas que convivem ou conviveram comigo em algum momento. Eu não sou uma personalidade pública. Mas enfim, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre a Bíblia, porque eu percebo que existe muita dúvida ainda em relação à Bíblia, né? Na verdade, as pessoas leem muito pouco a Bíblia, né? O que eu percebo é isso. Eu não sei se ainda é assim, mas antigamente ler a Bíblia era uma coisa muito brega, né? Era uma coisa meio demodê, era uma coisa de carola, de velhinha, das vovós, a vovó que lia a Bíblia, né? Gente chique, elegante, sincera, moderna, jovem, não lia a Bíblia, né? Gente descolada não lia a Bíblia. Eu não sei se é assim ainda hoje, né? Se ainda existe esse conceito. O que eu sei é que eu leio muito a Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. Eu já falei aqui outras vezes que, na minha opinião, quando a gente fala que viver não tem manual de sobrevivência, eu falo que tem sim, que o nosso manual de sobrevivência é a Bíblia. Tudo que a gente precisa saber para viver, para tomar decisões, para fazer escolhas, para reagir a determinadas circunstâncias e situações, está ali na Bíblia, né? Claramente. Eu vejo a Bíblia muitas vezes, gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, como um livro vivo. Às vezes eu leio a mesma passagem várias vezes, né? Por vários momentos diferentes. Um dia eu leio aquela passagem e ela fala comigo. Parece que Deus segura no meu rosto e fala assim: não, lê isso aqui porque eu quero falar com você nessa palavra aqui. E Deus fala, e Ele traz o que a gente chama de revelação, né? A mesma coisa que você lê em momentos diferentes, em situações diferentes, vai trazer revelações diferentes com relação ao momento que você está vivendo ali. Então, aí eu quero falar sobre a Bíblia. E eu queria começar falando sobre duas curiosidades sobre a Bíblia. Eu não vou falar sobre curiosidades, porque senão a gente não consegue, eu não consigo falar tudo que eu gostaria de falar no vídeo, porque eu só tenho 15 minutos. Mas, por exemplo, a primeira curiosidade que eu queria falar é o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita por 40 autores, 40 escritores, né, ao longo de 1.600 anos. Então, foram necessários 1.600 anos para que esses 40 escritores fossem inspirados por Deus para escrever a Bíblia. E aí, nessa curiosidade, eu queria fazer um comentário que, assim, a gente escuta muito algumas pessoas falarem assim: ah, a Bíblia foi escrita por homens. Né? A Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, a Bíblia é um livro escrito por homens, porque Deus usa os homens, né? Porque Deus nos usa, Ele nos usa para fazer bem para as pessoas, Ele nos usa para levar a sua palavra, para levar a sua boa nova. Deus usa os médicos, usa os engenheiros, usa os professores, usa os jornalistas, né? Ele nos usa para abençoar as pessoas, para levar palavras de salvação para as pessoas. E olha que interessante, muito antes das pessoas usarem esse argumento que eu considero muito rasteiro, né, de falar a Bíblia foi escrita por homens, e aí, né, homem escreve o que quer, papel aceita qualquer coisa. Olha o que foi dito lá em 2 Pedro, eu vou abrir aqui, tá abertinho aqui, olha o que Pedro falou lá em 2 Pedro, lá atrás, quando as pessoas ainda não tinham esse argumento boboca. Ele disse assim, ó, lá em 2 Pedro 1, versículo 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Tomou? Então, a Bíblia foi escrita por homens sim, mas foram homens escolhidos a dedo. Homens que Deus sabia que Ele poderia inspirá-los por meio do Espírito Santo para escrever aquilo que Deus gostaria de deixar para a gente. E aí daqui a pouquinho eu vou falar por que a Bíblia se chama testamento. A segunda curiosidade da Bíblia é que as pessoas sempre perguntam também: ai, Patrícia, qual que é a diferença da Bíblia cristã, da Bíblia dos crentes para a Bíblia dos católicos? Para a Bíblia dos protestantes e a Bíblia dos católicos? Tem uma diferença sim. A diferença são os livros apócrifos.
Então, assim, de forma muito objetiva, tudo que tem na Bíblia cristã, na Bíblia dos crentes, né, na Bíblia protestante, tudo que tem na Bíblia do crente tem na Bíblia dos católicos. Mas existem 7 livros que estão na Bíblia dos católicos que não estão na Bíblia protestante, que foram tiradas, né, acho que em 1600, eu tinha até notado aqui, em 1629, a partir de 1629, os protestantes tiraram esses 7 livros, que são livros apócrifos, que eles consideram como livros que são referências históricas. Eles não são aquilo que Pedro fala aqui, eles não foram, na opinião, né, de quem tirou, não foram inspirados por Deus. São referências históricas, mas não tiveram inspiração de Deus como os outros livros que permaneceram. Então, essas são as 2 curiosidades que eu queria falar. E agora eu queria ir para a Bíblia mesmo, usar a Bíblia para falar da Bíblia. Mas antes disso, eu gosto muito de falar, e isso foi uma revelação que Deus me deu numa época que eu também ficava me questionando, né? No começo da minha vida cristã, eu também tinha alguns questionamentos. Hoje eu ainda tenho, eu acho que Deus nos deu inteligência pra gente estar questionando sempre, e Ele próprio nos sacia nas nossas dúvidas, né? E aí um dia Deus me deu essa revelação, né? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Né? Afinal de contas, por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Por religiosidade, por hábito, né? Por superstição, se eu não ler vai cair um raio na minha cabeça? Na verdade, não. Na verdade, Deus falou comigo uma vez e Ele falou assim, Patrícia, por que você acha que a Bíblia se chama testamento? Velho Testamento, Novo Testamento. O que é um testamento? O testamento é um documento, e aí quem for advogado, me desculpe porque eu vou falar de forma bem leiga. O testamento é um documento pelo qual alguém que vai deixar, que possui algo, deixa registrada a sua vontade de para quem ele quer deixar aquilo quando ele morrer. Deus não morreu, Deus está muito vivo, né? Ele não existe, ele é, sempre foi. Ele é o eu sou. Mas Deus deixou um testamento para quê? Para nós. E para que o testamento existe? Para que lá esteja registrado tudo que Ele deixou para nós, todas as promessas que Ele deixou para nós. É por isso que testamento, né? Por isso que chama Novo Testamento e Velho Testamento, porque lá está registrada a vontade de Deus para nós. E aí, gente, imagina uma situação. Imagina que eu morri, fiz um testamento e deixei todos os meus as minhas bugigangas pra Lavínia. E aí tem um testamento que tá escrito lá, tudo que eu deixei pra Lavínia. Mas aí tem alguém que resolve, não quero que a Lavínia saiba disso não. Não quero que ela receba isso que a Patrícia deixou pra ela não. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai tentar impedir a Lavínia de ler o testamento. Para que a Lavínia não saiba aquilo que eu deixei pra Lavínia. Então, quando alguém perguntar, não, pra que eu vou ler a Bíblia? Que bobagem, que coisa mais antiquada. Ou quando alguém vira e fala assim, não, a Bíblia foi escrita por homens. Isso tudo são sementes malignas que as pessoas soltam para impedir você, para me impedir de ler a Bíblia, para que a gente não saiba o que Deus deixou pra gente, as promessas maravilhosas que Deus deixou pra gente. Porque a gente só vai saber do que Deus deixou pra gente se a gente ler o testamento que Ele deixou pra nós. O nosso testamento é a Bíblia. O Velho Testamento e o Novo Testamento. E aí, olha que interessante. Tem 2 passagens na Bíblia que eu gosto demais, e depois eu achei uma outra aqui anotadinha, que fala o seguinte, vem reforçando isso que eu tô falando para vocês. Lá em Oséias, que é no Velho Testamento, olha o que Oséias fala. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Esse é o conhecimento que a gente tem que ter, é o conhecimento da Bíblia. É na Bíblia que está escrito o que a gente tem que fazer, como que a gente tem que fazer, o que Deus deixou pra gente. E aqui ele fala, o meu povo está sendo destruído. Nossa, Patrícia, mas destruído é uma palavra forte, né? Como assim destruído? Gente, a gente está sendo bombardeado, tem pessoas que estão sendo destruídas por enfermidades, por problemas conjugais, problema com os filhos, nas drogas, problema de frustração profissional, problema no trabalho, porque está infeliz, porque está insatisfeito, porque quer viver uma outra vida, quer dar uma guinada e não consegue, não sabe o que fazer. Isso tudo destrói as pessoas, né? Outros tipos de pecado, né, que nos destroem. Então, Deus fala aqui em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque me falta conhecimento. Por que eu estou sendo destruída porque me falta conhecimento?
Porque eu não conheço a palavra de Deus. Porque lá na Bíblia estão todas as promessas que eu preciso para saber como que eu vou tomar a decisão certa. O que eu devo fazer nos momentos de crise, nos momentos em que eu estou sendo destruída. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho acesso a essas informações. Eu tenho acesso a essas promessas que Deus tem para mim, que são promessas maravilhosas. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus diz: eu é que sei que pensamentos que eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você não lê a Bíblia, como é que você vai saber disso? Se você não buscar no Testamento aquilo que Deus deixou para você, como é que você vai saber disso? Olha só que outra coisa interessante que a gente vai ler lá no Novo Testamento. Oséias estava no Velho, agora João fala no Novo Testamento. Então Jesus disse para os que creram. Você crê? Eu creio. Se você não crê, talvez você duvide. Mas Jesus disse para os que creram: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então olha que bacana que Jesus está falando aqui. A gente tem que obedecer os ensinamentos. Ai, Patrícia, mas quais são os ensinamentos de Jesus? Não sei. Onde é que estão, gente, os ensinamentos de Jesus? Estão na Bíblia. Como é que eu vou seguir a Jesus? Como é que eu vou obedecer a Jesus? Como é que eu vou fazer o que Ele espera de mim se eu não sei o que Ele espera de mim? E como é que eu vou saber o que Ele espera de mim? É lendo a Bíblia. Todo dia, lê um versículo, lê um pedacinho. Deus vai falar com você. Deus vai te dar a direção. Você vai começar a ter uma relação íntima com Deus. Eu tenho muitos amigos que, sem falar com eles por muito tempo, eu sei o que eles gostam, né? Eu sei o que eles querem, eu sei aquilo que os faz feliz. Por quê? Porque eu tenho intimidade com eles, né? Essa intimidade vem por meio de quê? De um relacionamento. Se eu ficar muitos anos, talvez eles mudem a forma de gostar, eles mudem vários gostos, e aí, se eu não tiver tido contato com eles ao longo desses muitos anos, essa intimidade vai acabar. E aí eu vou passar a não conhecê-los tão bem. Então, pra gente ter intimidade com Deus, pra gente saber o que Deus quer, que o Jesus espera de nós, a gente precisa de intimidade. O que traz intimidade com Deus é a leitura da palavra. Não tem que ler um capítulo todo dia. Aí algumas pessoas viram e falam assim: nossa, mas eu não entendo nada. Eu leio, e a hora que eu vejo eu já me perdi, eu começo e eu não consigo não entender. Para resolver isso, gente, a gente tem várias versões da Bíblia, né? Eu gosto muito da versão da Bíblia na linguagem de hoje e a versão traduzida, a nova versão internacional. Eu às vezes tenho dificuldade. Por exemplo, os livros de Paulo, né? Romanos, Coríntios, Éfeso. Paulo, ele era muito erudito, né? Ele tinha estudo, ele era uma pessoa assim, top 5 das galáxias. Então tem hora que Paulo fala de um jeito que eu falo: caraca, o que esse cara quis dizer aqui? É pra levar os patos ou é pra deixar os patos? Tem hora que ele briga, aí no mesmo momento ele tá falando bem, aí ele já tá falando que ama, que ele gosta, e ele manda fazer, manda desfazer. E aí eu volto e leio e falo: Jesus coroado, o que esse homem tá falando aqui? Que tanto de verbo é esse? Parece um advogado falando, os advogados que me desculpem, mas, né, tem hora que vocês dão uma empolgada. Então, aí eu vou na Bíblia na linguagem de hoje, que aí lá ela traz pra nossa linguagem mais coloquial, e aí eu entendo. Então, assim, não é desculpa. Ah, não entendo o que a Bíblia fala. Não, então compra a Bíblia na linguagem de hoje. Se não quiser comprar, baixa o aplicativo, tem grátis, eu tenho no meu celular, e lá você tem todas as versões que você pode fazer o download. Mas leia, não fique sem ler. É o testamento, é o que Deus deixou para você, deixou para mim, deixou para nós. Lá estão todas as instruções que a gente precisa para nós termos uma vida em abundância. Significa que eu não vou ter problema, Patrícia, a partir do momento que eu ler a Bíblia? Não falei isso. Não falei. Então, volta tudo. Não tô falando isso. Significa que você vai saber o que fazer quando os problemas aparecerem. Que você vai conseguir ter fé quando os problemas aparecerem. Porque às vezes aparecem alguns problemas que você não tem que fazer nada, não. Você só tem que ter fé e esperar Deus agir. Nem todo problema vai ser resolvido por nós. Alguns vão ser, né? Alguns Deus vai nos usar para resolver. Alguns não. Alguns Ele vai querer só que a gente espere, confie, entregue e descanse. Era isso, gente. 14 minutos. Não vai precisar cortar o vídeo. E aí tem um último versículo que eu queria ler para vocês, que é muito bacana, que é: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como é que a palavra sai da boca de Deus? Por meio da Bíblia. Deus falou no ouvido daqueles 40 escritores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Bíblia. Então o que está na Bíblia é o que saiu da boca de Deus. O que está na Bíblia é o alimento para nossa alma, é o que a gente precisa para ter uma vida vitoriosa.
Algumas vezes a gente vai ter aflições, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Falou?